Olá a todos e todas, nós estamos iniciando mais um devocional para a vida e hoje o tema é ser ou não ser. E nós poderíamos acrescentar, eis a questão, porque ser ou não ser é a frase mais famosa da peça Hamlet de William Shakespeare. Ela foi proferida pelo príncipe dinamarquês, o Hamlet, né, que dá nome à peça, e ela resume um profundo dilema existencial entre a dor da vida e o medo do desconhecido, da morte, questionando-se se é mais nobre aceitar os sofrimentos ou enfrentá-los. Mas não é essa a questão aqui. O que nós queremos tratar está nos versículos 15 e 16 do capítulo 17 do Evangelho de João, que diz: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. É a oração sacerdotal de Jesus no capítulo 17 do Evangelho de João. Os versículos que nós lemos, esse versículo 16, esse versículo 15 e esse versículo 16, ele, na verdade, está inserido numa parte desta oração sacerdotal que Jesus faz no final praticamente do seu ministério, momentos antes de ser preso. Então, nesta oração sacerdotal, ele ora por si mesmo, ora por seus discípulos e ora por todos que ainda creriam nele. Portanto, também ora por aqueles que seriam futuramente os seus discípulos. O versículo 15 diz: eu não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do mal, ou do maligno, como diz outras versões. Jesus definitivamente queria que nós estivéssemos no mundo, porém, ele não queria que nós nos tornássemos maus ou marcados pelo maligno ou marcados pelo mal. Jesus não orou para que nós fôssemos tirados para fora da batalha, mas para que nós fôssemos fortalecidos e protegidos nela, na batalha. Portanto, essa expressão de que o mundo está na contrapartida da igreja, ou o mundo é o contrário da igreja, ou a igreja é o contraponto do mundo, não é bem realidade. Na verdade, a ideia de mundo como um sistema regido pelo mal se opõe, na verdade, ao reino de Deus, não necessariamente à igreja. Nós estamos no mundo, mesmo não sendo dele, ou seja, não pertencendo a este sistema regido pelo mal. Jesus orou pelos seus discípulos, né, e futuramente por nós, que somos discípulos e discípulas hoje, para que nós fôssemos protegidos do maligno, como seus discípulos deveriam ser protegidos do mal, né, desse mundo que ele, o mal, governa, e de todos os seus esquemas e de todos os seus estratagemas malignos. Protegidos do mal, que mal é esse? O mal da apostasia, portanto, daqueles que se apostatam, daqueles que um dia creram e depois deixaram de crer, protegido daqueles do mal do mundanismo, desse sistema mundano que rege, na verdade, o nosso século, protegidos do mal da profanação, desta capacidade de tornar profano o sagrado e tornar o sagrado profano, seja lá como for. E não é para serem os seus discípulos e discípulas serem protegidos do mal da tribulação ou do mal da dificuldade. Não é isso. Eles não são do mundo, como eu também não sou, porque Jesus podia ver seus discípulos como nele. Ele podia vê-los
como não sendo do mundo, assim como Jesus não é do mundo. Seu chamado aos seus discípulos era para eles serem o que eles realmente eram nele, Jesus. Portanto, não ser do mundo é estar em Cristo, é estar em Jesus. Jesus não disse simplesmente que o seu povo não era do mundo. Ele disse que eles não eram do mundo, assim como ele não era do mundo. Ou, em outras palavras, seguindo o mesmo modelo de Jesus, não sendo do mundo. Portanto, não é ser do mundo porque está fora dele, é não ser do mundo por não estar inserido no sistema maligno que rege o mundo. Portanto, é não ser do mundo tal qual Jesus não o foi, tal qual Jesus não o é. É possível para alguém não ser do mundo, mas de uma maneira bem diferente da de como Jesus não era do mundo. As pessoas podem ser loucas, podem ser violentas, podem ser estranhas, podem ser muitas coisas. Mas havia uma maneira particular de Jesus não ser do mundo. Jesus não era do mundo em sua natureza. A natureza de Jesus era a natureza de Deus, era a natureza divina, vamos dizer assim. Portanto, a natureza dos discípulos e discípulas não serem do mundo também é diferente porque fomos adotados em Jesus. Portanto, nossa natureza já não é mais a mesma natureza anterior. Somos agora filhos e filhas de Deus. Jesus não era do mundo no seu ofício, ou seja, o seu ministério, a sua forma de agir e de se relacionar com Deus. Também nós temos uma outra forma de nos relacionarmos com Deus por meio de Jesus. Ele é o nosso mediador. Ele é o mediador entre Deus e os seres humanos, portanto, entre nós e Deus. Jesus não era do mundo em seu caráter, a sua forma de agir, a sua forma de se relacionar com as pessoas, no seu amor às pessoas, na capacidade de cuidar das pessoas, de curar as pessoas, de estabelecer com elas uma relação da parte de Deus para com as pessoas. Assim também deveríamos ser. Nosso relacionamento, nosso caráter, nossa ética é a ética de Jesus, ou deveria ser, ou deve ser a ética de Jesus em nós. Não ser do mundo é isso. Primeiro ponto fundamental que devemos notar nessa aplicação do texto à nossa realidade é que Jesus não orava para que os discípulos fossem libertados deste mundo. Jesus jamais orou para que os seus seguidores encontrassem uma via de escape, mas sim que achassem a vitória. Tipo de cristianismo que se enterra num monastério, num convento, não pareceria nada cristão, nada como um discípulo ou discípula de Jesus. O tipo de religiosidade que encontra a essência da vida cristã na oração e na meditação, em uma vida separada do mundo, pareceria a Jesus como uma triste visão truncada da fé pela qual ele morreu e ressuscitou para entregá-la aos seres humanos. Nada contra aqueles e aquelas que se isolam ou que se dedicam exclusivamente a esse ministério de orar ou jejuar pela humanidade, mas esse não é o ministério para todos os discípulos e discípulas, nem ele é o modelo que Jesus espera de cada um de nós. Jesus sempre insistiu que os seus discípulos e discípulas devessem viver sua fé no fragor, nas dificuldades, nos tropeços da vida. É óbvio que é necessário contar com momentos de oração, de meditação, de silêncio, momentos quando fechamos as portas ao mundo e nos isolamos para estar a sós com Deus. Mas todas essas coisas não são o fim. São apenas o meio. Elas não são os objetivos da vida. São meios para chegar a esse fim. E o fim da vida é mostrar a vida cristã na tarefa cotidiana do mundo. O objetivo do cristianismo jamais foi apartar a pessoa da vida, mas equipá-la melhor para esse enfrentamento.
cristianismo não nos oferece libertação dos problemas, ele oferece-nos uma forma de solucioná-los. Não uma paz fácil, mas uma luta triunfante. Não uma vida na qual evadimos ou fugimos dos problemas. O que nos oferece é uma vida na qual enfrentamos e vencemos os problemas. Por mais certo que seja que o cristão, a cristã, não é do mundo, também é certo que deve viver seu cristianismo, seu discipulado no mundo. Jamais deve sentir o desejo de abandonar o mundo. Pelo contrário, deve sempre desejar ganhá-lo para Jesus. Jesus orou para que Deus guardasse e protegesse seus discípulos dos ataques do mal. A Bíblia não é um livro especulativo, não se ocupa da origem do mal. Entretanto, não há dúvida de que neste mundo há um poder do mal que se opõe ao poder de Deus. Um poder que trata de atrair pessoas ao mau caminho, desviando-as do bom caminho. É reconfortante sentir que Deus é o sentinela que só ergue sobre nossas vidas para nos proteger, para nos guardar dos ataques do mal. O fato de que caímos com tanta frequência em tentação e nos deixamos vencer pelo mal, é que nós tratamos de enfrentar a vida com as nossas próprias forças e nos esquecemos de buscar a ajuda e de lembrar da presença deste nosso Deus protetor. Quero terminar dizendo que aqueles e aquelas que seguem a Cristo, portanto, vivam com ousadia no mundo de hoje. Pois o nosso Salvador é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas e assegura a sua salvação. Ele nos conhece pelo nome, sua preocupação sacerdotal não é relegada ao passado, mas ele continua a nos fornecer uma maneira de nos aproximarmos do trono da graça com confiança. Ele entende nossa fraqueza e é capaz de nos ajudar quando somos tentados. Ele nos procurou antes mesmo que nós o buscássemos. Nossa fé muitas vezes pode ser fraca, mas vamos nos lembrar, pertencemos a um Salvador forte e Ele tem intercedido por nós e está intercedendo por você agora. Ponha sua fé nisso e que sejamos tal como Jesus. Estamos no mundo, mas não somos dele. Deus abençoe a sua vida. A qualquer momento, a gente volta.